Dando prosseguimento no nosso curso de Eletrotécnica Básica, aula 7. O assunto: qual é o tamanho de um elétron? Qual é o tamanho de um elétron? O diâmetro de um elétron é cerca de 56 vezes base 10 elevado ao expoente 10. Observe que usamos a notação científica para identificar o tamanho deste elétron. O que significa isso aí? Que o número 56, ele é composto de 10 casas depois da vírgula, isto é, um submúltiplo. Para ter uma ideia real de quanto isso é pequeno, vamos supor que vocês, alunos, tivessem uma moeda de 1 centavo e conseguisse aumentá-la de tal forma que o perímetro da moeda seria igual ao comprimento da trajetória da Terra em volta do Sol. Observe a figura. Na figura nós temos uma moeda de 1 centavo. Observe que nós temos o Sol e em volta do Sol nós temos a trajetória da Terra. Observe, o perímetro da moeda seria igual ao comprimento da trajetória da Terra em volta do Sol. Sabemos então que a distância entre a Terra e o Sol é cerca de 149 milhões e 500 mil quilômetros. Observe bem, 149 milhões e 500 mil quilômetros. Se você pudesse aumentar esta moeda tanto assim, os elétrons dentro das moedas teria apenas o tamanho de uma bola de tênis e ficaria então a uma distância aproximadamente 5 km um do outro. Observe bem, 5 km um do outro. Os prótons e os nêutrons no núcleo, eles têm apenas 1/3 do diâmetro dos elétrons, porém pesa muito mais. Observe que os prótons e os nêutrons, eles são bem pequenos em relação ao tamanho dos elétrons. Só que os prótons e os nêutrons, eles pesam muito mais que os elétrons. De fato, a massa de um próton é cerca de 1850 vezes maior que a massa de um elétron. O próton e o nêutron têm aproximadamente a mesma massa. Observe bem, tanto o próton como o nêutron, que estão no núcleo, eles pesam 1850 vezes maior que a massa de um elétron. O peso de um elétron, ele é aproximadamente 9 vezes base 10 elevado ao expoente menos 27. O que quer dizer isso aí? Que o 9 ele é composto 27 casas depois da vírgula, isto é, um submúltiplo. Observe o peso do elétron em relação aos pesos do próton. Observe que os prótons e os nêutrons é cerca de 1850 vezes maior que a massa do elétron. Muito bem, essa foi a aula de hoje. Até a próxima!